Olá, me chamo Cristina Augustin, sou musicista especializada nesse instrumento, a viola da gamba. Gamba significa perna, então é um instrumento que é sustentado pelas pernas e muitas pessoas, quando veem esse instrumento, acreditam que ele é o avô ou um descendente da família do violoncelo. Ele tem uma família própria, né? Como vocês podem ver, ele tem trastes, muitas cordas, 7 cordas, né? E foi um instrumento que surgiu mais ou menos em 1490 na Europa, atravessou o período da Renascença, do Barroco, chegou até o Classicismo e em torno de 1780 começou então a desaparecer. Sou apaixonada pela viola da gamba. Bom, eu cheguei à música através da flauta doce. Com os 6 anos eu ganhei uma pequena flauta, uma flauta soprano, e comecei a estudar então com uma senhora alemã aqui em Niterói, a gente chamava de Frau Jansen, né, a senhora Jansen, em que ela dava fundamentos da língua alemã e no final da aula ensinava então o instrumento, a flauta doce. E existia um grupo então de jovens, enfim, nós tínhamos 6, 7, 8 anos de idade, e começamos já a fazer um grupinho e a tocar. E eu fui percebendo com o tempo que eu adorava aquele repertório, a música da Renascença, que eu adorava o fazer coletivo, essa prática de estar tocando com outras pessoas. Isso realmente preenchia, né, o meu dia. Eu ficava aguardando a hora de ir a esses ensaios, a estar com esse grupo e tocar aquelas diferentes flautas, soprano, contralto, tenor. Essa prática me dava muito prazer, né? Mas com o tempo eu fui verificando que o instrumento de sopro não era exatamente um instrumento que eu gostasse de fato como linguagem. O tempo foi passando até que eu tive a oportunidade de conhecer o Márcio Paiseres em Niterói, e ele me convidou para fazer parte do Música Antiga da UF, que na época, né, ainda era... A gente não era nem funcionário da universidade, a gente cantava no coro, eu entrei no conjunto e lá eu tive a oportunidade então de pela primeira vez conhecer a viola da gamba. E depois, no ano seguinte, eu estive num festival em Londrina em que conheci a gambista brasileira de Curitiba que morava na Europa, Eunice Brandão. E quando eu assisti ela tocando, o concerto dela, para mim assim foi definitivo. É esse instrumento que eu quero para minha vida. A arte, a música, eu acho que enfim, é um pouco lugar comum, mas eu acredito nisso, né? É uma linguagem que transcende tudo, né? A arte da música que trabalha com os sons, que é algo tão volátil, né? Enquanto você não toca aquela partitura, aquela música não existe, ela só existe do momento em que ela é tocada, e assim que você acaba de tocar, ela se perde, se esvai, né? Então trabalhar com essa linguagem que é tão subjetiva, mas que por outro lado é tão impactante, né? Para mim isso é o que tem assim de mais precioso, né? Eu acredito que a música é uma linguagem que eu me encontro, que eu consigo me expressar, que eu consigo me conectar com outras pessoas, né, tocar para outras pessoas, oferecer esse fazer musical para o próximo. Isso me completa muito. Todas as vezes que eu estou com a viola, seja num palco, numa sala de concerto, são momentos em que para mim é de extrema felicidade, são momentos em que eu estou muito feliz, muito completa em poder estar ali compartilhando essa arte, essa sonoridade desse instrumento, do repertório, né, que me diz tanta coisa com o próximo, com o outro.
Bom, desafios de fazer música, de ser um artista no Brasil são muitos, né? Não é fácil. Poderia falar de vários aqui, mas tem dois que eu acho importantes e pertinentes, né? A falta de uma política cultural, né? A gente, como artista, a gente tem que estar se adaptando o tempo inteiro ao mercado e muitas vezes a gente tem que adaptar o processo criativo ao que está se pedindo a um edital ou por um produtor, né? Às vezes a gente tem que cortar um pouco a nossa criatividade, adaptar para se encaixar naquele sistema. Isso nem sempre é positivo. Mas eu ainda vejo um outro desafio que é mais subjetivo, e no caso da música, do músico clássico, e eu acredito também que em quem faz esporte, no balé, que é a questão da gente ter que se superar a cada dia, né? É um compromisso individual, eu não tenho um chefe, eu tenho que ter um rigor, uma disciplina muito grande de estudar todos os dias, de me manter bem e com uma técnica diariamente. E a cada dia eu tenho que ser melhor do que eu fui no dia anterior, né? Então essa cobrança interna, digamos assim, esse eterno duelo comigo mesmo, esse senso de autocrítica, né? Eu acho difícil de conviver, você conseguir esse equilíbrio, né? Isso tudo se passa sozinho com você mesmo. Trabalhar com arte, ser um artista, um artesão, nunca foi fácil, né? Enfrentamos várias dificuldades, mas o mais importante é acreditar em si próprio e nunca desistir dos seus sonhos, né? Se você de fato acredita que aquele é o caminho, que aquela é a linguagem, se você acredita no que você está fazendo, é muito importante você lutar. Lute, por mais difícil que pareça, por mais dificuldades que você encontre. Você pode até mudar o enfoque, mudar o rumo, pegar um outro caminho, mas não desista nunca dos seus sonhos.